dia, graça e paz, amados irmãos. Que nessa noite nós possamos glorificar o Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por mais um domingo, mais uma oportunidade de estar na presença dEle. Senhor, queremos Te adorar, Te engrandecer. Obrigada por mais um início de semana. Obrigada, Pai amado, pela vida dos meus irmãos que nos assistem nesse momento. Que o Senhor venha estar adentrando em cada lar, tocando em cada vida, curando as feridas, sustentando, Senhor, cada irmão. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que a Tua presença ela venha ser notória no nosso meio. E que o Senhor venha receber os nossos louvores como um cheiro suave, em nome de Jesus. Nossa leitura bíblica de hoje vai ser em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao 18. Diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, porque falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não pode se ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O
entregou a sua vida ali naquela cruz. Só Ele tem o poder para te salvar, para te curar, para te tirar dessa situação, para lavar e purificar a sua alma. Ô Espírito Santo de Deus, nós cremos no Teu poder, Pai. Nós cremos no Teu poder, Espírito Santo de Deus.
Jesus. Sabemos que neste Deus há esperança, neste Deus há perdão. Neste momento eu convido você a refletir a sua vida. Pense neste momento o que você tem passado, coisas que você não contou para ninguém, coisas que você às vezes se entristece. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo de Deus, Ele tem um poder. Ele tem um poder de penetrar no mais profundo do seu coração e tirar essa dor. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te perdoar. Nessa noite, entregue os seus pensamentos a Ele, entregue a sua vida por inteiro. Faça uma nova aliança com Cristo. Recomece na presença dEle. Aleluia, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença,
que nós estamos passando, nós estamos aqui de pé. Graça e paz a todos vocês. E como é bom saber que Deus tem cuidado de nós. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, queremos louvar a Deus porque você está aqui com a gente. Porque estamos aqui de pé para a glória do Pai. E apesar da igreja estar fechada devido ao lockdown, só as portas estão fechadas, porque hoje ela está viva no meu e no seu coração, nos nossos lares, mas o céu eternamente estará aberto sobre nós. Amém? Então, meus amados, nós vamos para a meditação da palavra essa noite, pregação do Santo Evangelho, poderoso para nos salvar e nos transformar. O tema da ministração da palavra é: o que fazer quando as coisas dão errado? O que fazer quando as coisas dão errado? O texto foi lido por nossa irmã Ilane, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos do 8 ao 18. E é em cima desse texto que nós vamos fazer a nossa meditação. Mas vamos ler os versos do 8 até o 11. Diz assim: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Vamos orar? Senhor Jesus, a Ti seja o louvor e a glória. Tu és poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és o coautor da nossa salvação. O Senhor executou essa salvação em nosso favor e a Ti seja o louvor e a glória. Permita, Senhor, que neste dia, em nome de Jesus, possamos receber essa porção da Tua palavra e alimente as nossas almas para a glória do Teu nome, Pai. Vai de encontro a cada irmão e irmã que nos assiste nesta noite. Tu sabes, ó Deus, o que cada um enfrenta, quais são os dilemas, os dramas, as tristezas na alma. Mas, Pai, que o Senhor nos ajude a organizar tudo na nossa mente e coração, para que possamos prosseguir na nossa caminhada de fé, rompendo em fé, para a glória do Senhor, Pai. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E que essa palavra seja plantada no coração dos amados irmãos e dê frutos. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, meus amados, o tema é: o que fazer quando as coisas dão errado? Primeira coisa que queremos ressaltar na noite de hoje, primeira coisa é: a dor é limitada, reveladora e temporária. A dor é limitada, reveladora e temporária. Ela é limitada e nós percebemos aqui na segunda carta dos Coríntios, capítulo 4, verso 8, dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Perceba que a dor, ela tem um limite. Ela não vai além do que Deus estabeleceu. Você pode até se questionar: pastor, mas tem texto que diz, na minha angústia o Senhor me socorreu. Sim, são expressões humanas para refletir as tristezas e aflições da alma. Mas o que Deus quer nos mostrar é que nada disso vai poder nos separar do seu amor e do seu cuidado. Você pode dizer amém? Isso é poderoso, isso é maravilhoso para nós, meus irmãos. A dor, ela é limitada. Ela não vai além do que Deus estabeleceu. Mas eu queria que você observasse comigo no texto de hoje à noite outra característica muito séria que o apóstolo Paulo nos revela nesse texto, contradizendo uma visão meramente existencialista e humanista de vida. O apóstolo Paulo ele nos convida a perceber com outro foco e outro olhar a dor e o sofrimento que nós passamos aqui na terra.
Observe na própria carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. Você vai perceber que a dor revela Cristo em nós. Olha como é que diz o texto. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Nós vivemos dias, humanamente falando, sombrios, mas espiritualmente falando, estamos debaixo da sombra das asas do Altíssimo. O cuidado do Senhor é certo, é real. O texto acaba de nos dizer que nós estamos expostos todos os dias à morte. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, somente quem vai desligar a sua vida nesta terra é Deus. A forma que Ele vai usar é com Ele. Por isso que você não deve temer o que pode lhe fazer os homens, você não deve temer esse vírus, você não deve temer nada além de Deus e da sua palavra. Isso não significa que sejamos irresponsáveis e a gente não se cuide. Claro que vamos nos cuidar. Amém? Mas precisamos notar isso, irmão e irmã. Precisamos perceber isso. Não podemos permitir que tudo que estamos assistindo tire e roube a nossa paz. Essa semana passou em um certo jornal que em uma cidade em São Paulo só tinha mais 48 horas de oxigênio. Depois, o diretor daquele hospital fez uma live e mostrou que era fake news, era tudo mentira, que estava tudo sob controle, e que aquilo ali simplesmente só fez gerar um grande pavor e desespero em toda aquela cidade. Irmã, nós não devemos depositar nossas esperanças no que as pessoas falam. A nossa esperança deve estar na palavra de Deus, que essa aqui não mente, não muda, aqui não tem fake news, aqui está estabelecido no céu. Vai passar céu e terra, mas essa palavra não vai passar. Você deve se alimentar da palavra de Deus e desta esperança. Óbvio que algumas vezes vamos ouvir coisas e precisamos nos cuidar, nos precaver, e estamos fazendo isso. Mas meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não descuide da sua alma e da sua vida com Deus. Outra característica interessante que nós vamos encontrar nesse bloco textual do segundo livro, segunda carta, melhor dizendo, aos Coríntios, do capítulo 4, o segundo bloco é o verso 17, que diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito mais excelente. Sabe o que é que nós aprendemos nesse texto? É que o cronos, o cronômetro, o tempo humano, porque o de Deus é o kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo eterno. O cronos é um exemplo da temporalidade das coisas. O meu relógio ele tem um tempo de bateria e um tempo de vida útil. O celular, o seu carro, a sua casa, as coisas têm um tempo de vida útil. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o seu sofrimento também tem um tempo. E quando eu percebo isso, eu vou começar a alegrar o meu coração. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória muito mais excelente. Salmo capítulo 30, abra sua Bíblia rapidinho no Salmo capítulo 30, versículo 5. Salmo capítulo 30, verso 5, nós vamos ver um texto que fala de uma forma bem direta como a temporalidade das coisas, até Deus usa essa temporalidade para expressar uma das suas características personalísticas. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Quando nós nos deparamos com esse texto, nós vamos perceber, meus irmãos, que a ira de Deus é momentânea e a sua salvação, o seu favor,
estende-se por toda a vida. O favor de Deus está sobre o seu lar em nome de Jesus. O favor de Deus está sobre a sua família em nome de Jesus. O favor de Deus está sobre a sua vida para a glória de Deus. Eu e você precisamos nos lembrar, nem tudo depende do tempo, nem tudo melhora com o tempo, porque às vezes não é de tempo que precisamos, é de atitude. E a nossa atitude nesses dias é buscar a Deus. Nós fizemos uma vigília de oração de 24 horas, ontem, sábado, aqui na igreja. Nós que participamos sabemos o peso que foi. Foi pesado, a gente sente dor nas costas, a gente se sente cansado, enfadado. Mas é a luta do crente, do servo de Deus e da serva de Deus. E como é bom a gente saber que a gente não entra em luta para perder. Mesmo que a gente veja como essa semana o nosso irmão Lázaro cantou aqui na nossa nação, cantou abençoado, descansou no Senhor. Aos nossos olhos foi uma perda, mas aos olhos de Deus, a morte do justo é alegria para o Senhor, porque é o dia do reencontro com o Pai. Sabe, meus irmãos, precisamos perceber e entender que a nossa vida cristã, a nossa postura de vida e de fé, elas refletem, na verdade, uma perspectiva eterna nessa existência temporária que sobrepuja todas as religiões do planeta. Nenhuma religião se compara ao cristianismo, até porque o cristianismo está acima das religiões, porque é um relacionamento vivo, real, diário, verdadeiro com Deus. Em segundo lugar, meus amados, quando as coisas dão errado, o que fazer? Aceite os fatos e mantenha sua fé em Deus. Para nós percebermos essa perspectiva, a gente vai dar uma saída do Novo Testamento, vamos dar um pulinho lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 19 ao 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 19 ao 22. Que fala sobre a morte do filho de Batseba com o rei Davi. Diz assim, capítulo 12 de segundo livro de Samuel, dos versos 19 ao 22. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, o que estás fazendo, rei? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te lavaste e comeste pão. Respondeu então Davi, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque eu dizia comigo, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim? E continuará viva a criança. Verso 23, porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Meu irmão e minha irmã, que passagem bela, dura, que está dentro de uma moldura de tenacidade existencial, de uma clareza espiritual sobre-humana, mas de um servo de Deus fiel. E a tenacidade significa a qualidade, é o estado, é a condição daquilo que é tenaz, que é resistente, que é difícil de partir. A fé de Davi era uma fé clara. Nessa altura da sua vida, ele estava com a fé bem solidificada. Ele jejuou, chorou e buscou ao Senhor enquanto podia. Quando viu que já tinha feito a sua parte e não teve a resposta que ele esperava, ele continuou a vida. Que desafio para mim e para você continuarmos vivendo, apesar de tantos desencantos, de tantas desventuras e desesperanças.
mas é o que Deus quer de mim e de você, aceitar os fatos e manter a fé em Deus. E aceitar os fatos não é no sentido de se acomodar com uma postura derrotista, de coitadismo, vitimista. Não, de forma nenhuma. Aceitar os fatos é que existem coisas que a gente não vai conseguir mudar ou não vai ter força de mudar. Aceitar os fatos me leva a orar para pedir àquele que move o mundo, para que ele mova a sua mão em direção à nossa nação, ao nosso Brasil, ao nosso estado, à nossa cidade, ao nosso bairro, à nossa rua, à nossa casa, à nossa família. E ele faz isso. Eu aceito os fatos, mas eu vou agir com sabedoria na fé, sabendo que o que eu puder fazer, minha parte eu vou fazer. Você também, em nome de Jesus, e é o que temos feito como igreja do Senhor. No primeiro lockdown, eu estava conversando com o irmão Henrique hoje de manhã. No primeiro lockdown, fecharam todas as igrejas. E aí tivemos que fazer essa adaptação. Tivemos que vir para as mídias sociais, investimos em equipamento, em câmeras, transmissão. E o inimigo tentou fechar as igrejas para tentar silenciar de alguma maneira a voz do evangelho. Sendo que nesse tempo de pandemia, a igreja chegou mais longe do que nunca tinha chegado, pode ter certeza disso, porque entramos em casas ao redor do planeta, não só nossa igreja, mas centenas de milhares de igrejas ao redor do mundo. As pessoas, quando se encontram diante de dilemas existenciais, diante de dilemas da vida, elas se desesperam e se tornam sensíveis. E é nessa hora que Deus vai até ela e mostra: eu sempre estive aqui com você. Mas sabe por que as pessoas não percebem? Porque estão tão intertidas em ter, em conquistar coisas e esquecem de ser de Jesus. Deus permite certas situações para que possamos voltar os olhos para Ele. Mas olha, quando as coisas começam a dar errado, em terceiro lugar, reflita nos objetivos de Deus e foque na solução. Para isso nós precisamos de sabedoria. E a palavra sabedoria em hebraico é lev shomeah. Lev shomeah. E significa o quê? Lev é a palavra coração em hebraico. Shomeah é escuta. Então, sabedoria significa um coração que escuta. É uma mente que entende. É um coração disposto a escutar. Eu sou pastor e hoje eu falo a você, meu irmão e minha irmã. Se você tem um lev shomeah, um coração disposto a escutar, Deus vai falar com você, vai renovar suas forças, vai transformar sua realidade, vai lhe ajudar a perceber a vida de uma outra perspectiva esperançosa para a glória de Deus, e você vai viver dias melhores. Mas eu sou pastor, mas sou pastoreado. Eu sempre estou me aconselhando com o meu pastor. Tanto meu pai, pastor Ironcio, como o pastor Peçanha, meu mentor. Mas tem outros pastores amigos que também nós procuramos conselhos. Por quê? Porque eu preciso escutar de quem sabe mais do que eu. E se tem uma coisa que existe é de gente que sabe mais do que eu. E eu preciso notar isso e agir com sabedoria. Eu preciso estar com a mente atenta. Só assim eu vou conseguir refletir nos objetivos de Deus e focar na solução. Caso contrário, se eu quiser só refletir no que eu acho ou no que eu enxergo, infelizmente eu vou sucumbir na vida. E aí nós vamos observar agora a perspectiva da sabedoria, do coração que escuta, a sabedoria na prática. Provérbios capítulo 2, verso 6 diz: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Sabe, meu irmão, precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus. E aí quando a gente estuda sobre a sabedoria, domingo falamos bem mais aprofundadamente sobre essa questão, e hoje eu vou falar só dois versículos aqui sobre a nostalgia. Cuidado com a nostalgia assassina do presente. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, diz assim: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria tu perguntarias uma coisa dessa.
Sabe por quê, meus irmãos? Porque logo depois o próprio escritor de Eclesiastes ele vai dizer que o fim das coisas são melhor do que o começo de todas elas. Então nós vamos observando que a perspectiva de Deus, a forma de Deus agir, o jeito de Deus falar com a gente, ele desperta em nós um desejo de sabedoria. Sabedoria, lembra, leve chomear, um coração que ouve, coração disponível a escutar. Efésios capítulo 5, versos 15 e 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias não são maus? Se eles são maus, eu preciso remir o tempo. E para eu remir o tempo, eu preciso não ser louco, mas ser sábio. É só ler de trás para frente o versículo. Ô meu irmão, minha irmã, como é bom a gente saber que apesar dos dias maus, Deus nos concede sabedoria para vivermos bem. Você pode dizer amém? Meu amigo, minha amiga, como é poderoso isso para mim e para você. A gente pode viver bem apesar de tudo isso. Nós podemos viver bem para a glória de Deus, felizes, contemplando a Cristo na nossa devocional diária. Você precisa ter sua devocional diária. Acordou, já vai ali de joelhos, não pode se ajoelhar, fica sentado, deitado, mas lê a Bíblia, ore, busca a Deus. Assim que você acorda, já ora e entrega aquele dia nas mãos do Pai e a vida vai ser diferente em nome de Jesus. Mas olha, eu quero que você entenda que não é qualquer sabedoria ou sabedoria meramente humana. A sabedoria do alto me torna melhor e melhora tudo ao meu redor. Tiago no capítulo 3, verso 17 diz: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, uma pessoa que tem a sabedoria que vem do alto, ela não gera confusão onde ela chega, ela não gera divisão onde ela chega, ela não gera inferninhos onde ela está, pelo contrário, ela é a solução disponível de Deus para resolver problemas naquele local. Meu pai tem um amigo lá em Arco Verde, o nome dele é Ayrton, Padre Ayrton, um servo de Deus. Meu pai participa dos acampamentos que esse irmão em Cristo promove e muitas vezes é abençoado, um aconselha o outro, um ora pelo outro, mas o que chama a atenção é que aquele Padre Ayrton, ele mora na rua mais miserável da cidade, na verdade é abaixo da linha da miséria, o nome da rua é Rua do Lixo, fica a mais ou menos uns 300 metros da minha casa, Rua do Lixo. Eu moro de um lado da rodoviária, pai e mãe mora, onde eu morei muitos anos, e a Rua do Lixo fica depois da rodoviária, da cidade de Arco Verde, Pernambuco. Já passou 2 ou 3 vezes em reportagens como um lugar abaixo da linha da miséria. E o Padre Ayrton fundou ali um local chamado Fundação Terra. E lá ele desenvolveu técnicas e habilidades para que as pessoas tivessem uma profissão. Por exemplo, lá eles dão curso de inglês, curso de informática, eles ensinam corte e costura, um monte de projetos. E eles criaram um tal de farelo humano. É um tipo de farelo que se coloca em um pouquinho de água. E aquele farelo ali equivale a uma refeição completa com todas as vitaminas dentro daquilo ali. Porque as pessoas naquele lugar se alimentam do lixo. Quando eu falo esse exemplo para você, é porque a sabedoria que vem do alto faz minar ouro no meio do lixo. A sabedoria que vem do alto faz a gente querer existir em dias de desespero. Não só querer existir, faz a gente ser capaz de existir, de trazer vida para essa existência e de transformar momentos em tempos inesquecíveis que marcam vidas e transformam realidades. Colossenses no capítulo 4, versos 5 e 6 diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Está vendo? Remindo o tempo.
A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você percebe que esses textos que a gente acabou de ler, esses dois textos mostram que a sabedoria aplicada aos nossos relacionamentos, aos lugares onde estamos plantados, vai fazer diferença? Vai mudar realidades? E Deus faz isso. E quando a gente tiver cada dia mais treinado nesta sabedoria, nós vamos conseguir manter o foco em Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Precisamos aprender a desligar a televisão, parar de assistir noticiário. Precisamos aprender a nos ligarmos em Deus, porque senão vai acontecer o fim desse texto, desfalecendo em nossos ânimos. O que Deus quer de mim e de você, meu irmão e minha irmã, é que a gente mantenha um foco em Deus. É aquela história, que é uma frase que está bem comum na internet hoje, que é o seguinte: se você foca na dor, continua a sofrer. Se foca na lição, continua a crescer. Parece clichê, mas é verdade. Precisamos transformar a dor em aprendizado. Certamente Deus vai nos capacitar para isto. Mas olha, meus amados, em último lugar, quando as coisas começarem a dar errado, precisamos focar em Cristo, aceitar os fatos e lutar para crescer. E assim vamos tornar a vida uma maratona vitoriosa. Eu preciso focar em Cristo e, para tanto, eu preciso tomar minha cruz. Não tem como, não existem, como disse certo teólogo, não existem cruzes de veludo. Cruz é instrumento de sofrimento, é peso. Mas Jesus torna leve, sobrenaturalmente leve. Marcos no capítulo 4, versos 34, Marcos capítulo 8, melhor dizendo, versos 34 e 35, diz assim: chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse será salvo. Eu preciso focar em Cristo e tomar minha cruz. Só assim eu vou conseguir romper em fé nesta maratona chamada vida. Cristo, ele recebeu uma coroa de espinhos, igual essa que está aqui atrás de mim. Mas ele recebe do Pai a coroa de vida eterna, a coroa do reino dos céus, porque ele permaneceu firme no seu propósito e na sua missão de salvar o mundo. E ele aceitou sofrer tudo isso, porque sabia a glória que lhe tinha sido proposta e estava lhe aguardando. Acredite, você que é servo de Deus, você que é serva de Deus, você tem promessa da parte de Deus para você. Quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai vir com as suas recompensas, os seus galardões nas mãos, em nome de Jesus. Isso deve te animar, isso deve jogar você para cima, deve te empurrar em direção à vontade do Pai, para que você foque cada vez mais em Cristo. Amado irmão e irmã, manter o foco é perseverar até o fim. Ontem à noite eu recebi uma mensagem do pastor Emerson Borges, meu amigo, e ele mostrou, o rapaz apertava a mão e mostrava um chip dentro da mão. E com aquele chip ele passava perto da porta, já consegue entrar em casa com o próprio chip na mão. Irmão, irmã, se o chip é ou não é marca da besta, meu amigo, eu não sei. Eu sei de uma coisa, não se desespere.
aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque Ele é Deus. Ele tem cuidado de cada um de nós. O que você não pode é permitir que estas coisas, essas sugestões do diabo para nos trazer desespero, controlem a nossa vida muito mais do que o Espírito Santo deve fazer. Por isso eu tenho que tomar minha cruz e seguir Jesus. As notícias se avolumam, notícias negativas, é caos político, caos social, comércio fechado, protesto em todo o Brasil. Teve hoje de novo, pedindo para que o lockdown acabe, porque já foi comprovado que ele não serve de nada. Quem diz isso? A Organização Mundial de Saúde, Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Isso não significa que a gente não deve manter um cuidado social de usar aquela máscara para a gente não passar para ninguém o vírus, caso a pessoa esteja contaminada, nem ela de lá para cá. Mas a vida deve continuar. Eu e você precisamos perceber e entender, irmão, em nome de Jesus, que nós devemos tomar a nossa cruz e continuar firmes no Senhor. Por exemplo, nós temos 14 dias de igreja fechada, por decreto, né? Meu irmão, são 14 dias que você tem de oportunidades de chegar mais pertinho de Jesus, de ler mais a Bíblia, de falar de Jesus para alguém mandando um versículo. Entra lá no teu Facebook e olha os aniversariantes da semana, os aniversariantes da igreja, dá uma olhadinha. No dia do aniversário da pessoa, manda uma mensagem, liga para a pessoa, manda um versículo e diz: eu estou orando por você, que Deus te abençoe nesse novo ano em nome de Jesus. Meu aniversário foi agora, dia 12 de março. Meu irmão, tem 2 anos que eu não comemoro, então eu não estou gastando. Eu estou com 39 forever. Sabe, nós precisamos aproveitar o que Deus nos dá. Mas olha, para nós focarmos em Cristo, precisamos manter o foco, perseverar até o fim. Mateus 24, verso 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Uma das coisas que nós depreendemos desse texto é que a salvação não é para quem desiste no meio do caminho. A salvação não é para quem troca Jesus por oportunidades que essa vida mostra. A salvação não é para quem troca de Deus todo dia. Um dia Deus é Jesus, no outro dia o Deus da pessoa é o sexo, outro dia é a pornografia, outro dia é um vício, outro dia é jogatina, o outro dia é o desespero. Não. Jesus tem que permanecer ali, apesar de e dê no que der. Igrejas ao redor do mundo estão sofrendo perseguições. Cristãos têm sido mortos em vários lugares, na China comunista. Temos visto isso em vários lugares do planeta. Você pode entrar no site Open Door ou Portas Abertas. Você entra lá, você vai ver o relatório de tudo que está acontecendo com a igreja ao redor do mundo. Precisamos entender que estamos em guerra espiritual. Mas, meu irmão, acredite. Você que é servo de Jesus Cristo, serva de Jesus Cristo, acredite. Nós fazemos parte do único exército do mundo que vai para a guerra portando a bandeira da vitória. Isso deve ser uma marca na minha vida e na sua, uma certeza inegociável. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja é trabalho essencial? Sim. É uma questão indiscutível. Porque ela trata da existência humana por completo e abrange o transcendente da existência humana. Ela melhora aqui a nossa sociedade, a nossa realidade e prepara-nos para a eternidade. Nada é mais importante do que a nossa fé. E eu quero encerrar a pregação desta noite lendo um texto sagrado. De Apocalipse capítulo 21, verso 3. Antes de ler esse texto, eu quero falar para vocês que esse último bloco aqui da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos do 16 ao 18, diz: por isso não desfalecemos, mas antes que o nosso homem exterior, mesmo que ele se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que a gente não consegue ver são eternas. Então, o Dr. Russell Shedd, na sua Bíblia de Estudo, ele faz uma tríade contrastante. E são, primeiro, temos aqui a tríade entre o corpo fraco e o espírito renovado, entre o presente doloroso e o futuro glorioso, e entre as coisas visíveis, temporais, e as coisas invisíveis, eternas. Desta forma, meus irmãos, quando as coisas dão errado, a esperança em Cristo e nas suas promessas nos leva além. Encerro a pregação lendo Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4, que é um texto sobre esperança para a minha vida e para a sua. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, e ele está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que Jesus Cristo, mesmo que as coisas comecem a dar errado ou estejam dando errado, que Ele seja o teu foco, o teu centro, a tua essência. Seja o teu Deus. E acredite, você vai viver coisas espetaculares para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai, tua palavra acaba de ser pregada. Quantas vezes, Pai querido, nós começamos a ver as coisas dando errada ao nosso redor. E o desespero estava batendo no coração, mas hoje o Senhor nos chama a uma vida espiritual mais aprofundada, mais amadurecida. E vamos resistir esses dias maus, remir os dias maus, com sabedoria vinda do céu. Saber cooperar com coisas inevitáveis. E viver o teu extraordinário para a glória do Senhor. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Que essa palavra tenha sido plantada nas tábuas do nosso coração. E que teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar a Deus com mais uma canção, meus amados. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão.
Glória a Deus. Que o Senhor renove as nossas forças nessa semana em nome de Jesus. Que o nosso coração, como acabou de ser cantado, seja diferente para a glória do Pai. Vamos orar? Se você em sua casa pode ficar de pé, fixe. Se não pode, pelo menos estenda suas mãos, incline a sua cabeça. Pai amado, queremos te agradecer pelo culto deste dia maravilhoso. Queremos louvar o teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor hoje nos enche de sabedoria. Nos desafia a pegarmos a nossa cruz e te seguirmos até o fim. E nos enche de esperança de que vai chegar um dia em que não haverá mais dor, nem morte, nem clamor, nem sofrimento. E o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Enquanto esse dia não chega, nos enche, ó Pai, dessa tenacidade que o rei Davi teve. Nos enche de alegria e de coragem, Pai, para vivermos esses dias e que tenhamos uma semana extraordinária para a glória do Senhor. E agora, Pai, que haja paz em Israel e salvação nos nossos lares. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor, nosso Paráclito, e o teu amor, Pai, seja sobre o teu povo, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aplauda a Jesus na sua casa. Que Deus abençoe você, em nome de Cristo. Deus abençoe.